hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já derramou, já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 6, estamos lendo o primeiro evangelho, da palavra do Senhor, o primeiro livro também do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Alguém fala que, alguns dizem de que Romanos também é um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo, porque o livro de Romanos ele carrega essa autoridade e essa constituição para mostrar quem é Jesus, Mas, enfim, falando sobre Mateus, Mateus foi escrito cronologicamente depois de Marcos, Se você olhar de maneira cronológica, Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito primeiro. Mas por que então Mateus é colocado em primeiro lugar no Novo Testamento, Bom, por 2 razões. Primeiro, porque Mateus foi um livro distribuído mais rápido, as páginas de Mateus foram disseminadas mais rápidas, por toda a região. E em segundo lugar, porque Mateus ele carrega em si uma condição doutrinária muito importante para os judaizantes. Por quê? Porque lembra que eu falei para você que a sinagoga, a cultura judaica foram instrumentos, foram base para manifestação do evangelho e do cristianismo. Então, o livro de Mateus, estrategicamente falando, ele foi distribuído de uma maneira mais... A logística foi melhor, porque o livro de Mateus era distribuído nas sinagogas, principalmente nas sinagogas, lá na região de Antioquia e depois em outras sinagogas como Alexandria e outros lugares. Então o livro de Mateus foi mais distribuído e foi mais ensinado, até porque o livro de Mateus carrega em si uma ponte muito importante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a lei de Moisés e agora a lei do reino, a lei de Jesus Cristo. É uma outra lei? Não, não é. É a mesma lei de maneira revisitada, ressignificada, Quando Jesus ele traz a essência do sentimento da lei. Lembra que eu falei para você? Uma coisa é a letra da lei, outra coisa é o sentimento da lei, E isso é muito importante para que a gente entenda qual o sentimento de Jesus em relação a todas as coisas. Quando eu falo do sentimento de Jesus, eu estou falando do sentimento do Pai, obviamente, do sentimento do Espírito Santo. Já expliquei isso também. Não tem como eu aceitar Jesus no meu coração e não aceitar a Trindade, Ou eu aceito a Trindade ou não aceito ninguém. Eles estão conectados, harmonicamente estabelecidos em unidade. Eles são, a Trindade melhor dizendo, a Trindade é uma unidade composta, Então, quando eu aceito Jesus, eu aceito o Pai e aceito o Espírito Santo, não tem como, Então, Mateus, ele se preocupa, ele sublinha, ele torna importante essa perspectiva, fazendo a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento através de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, 3 e 4 falam da biografia de Jesus. E Mateus coloca muitos detalhes que somente Mateus tem, exatamente para mostrar essa ligação muito íntima, muito profunda com o Antigo Testamento. Em segundo lugar, Mateus também mostra a passagem entre João Batista, que está representando os profetas e, portanto, o Antigo Testamento,
Quando eu falo Antigo e Novo, eu só estou falando de maneira didática, tá? É pedagógica, não tem nenhuma, não tem parte mais importante ou menos importante. É a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu estou falando assim apenas de maneira didática para a gente entender. Então, João Batista, ele é a ligação. Então, João Batista ainda representa o Antigo Testamento. Mesmo a sua vida, a sua biografia, o seu ministério estarem escritos no Novo Testamento, mas ele representa de maneira, vamos dizer, espiritual, o Antigo Testamento. E aí João Batista faz a ponte. E por isso que Isaías fala que ele é a voz do que clama no deserto. E ele estaria preparando o caminho para que o Redentor pudesse andar, né? Pudesse se manifestar. Tá? Então, Mateus capítulo 5 fala da lei moral e Mateus capítulo 6 fala da lei religiosa. Ou, melhor dizendo, Mateus capítulo 5 fala da justiça moral, da palavra da justiça, da lei moral segundo o reino dos céus. E Mateus capítulo 6 fala da justiça religiosa, ou da lei religiosa, ou da prática, para dizer, em outras palavras, da prática desse evangelho, da prática dessa Constituição, como deve ser. O Senhor Jesus, no capítulo 6, começa a falar da esmola, que é a oferta, né? Em primeiro lugar, oferta, e sempre está sendo sublinhado conforme aquilo que o reino precifica como mais importante, tá? Então, primeiro esmola, depois oração, depois jejum. Claro que uma coisa está conectada à outra, né? Esmola, oração e jejum. E a gente está na parte da oração. Mateus capítulo 6, já lemos o oração do Pai Nosso, estamos aqui, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, diz assim: só nos perdoe. Nós estamos orando dessa maneira. Em outras palavras, a gente está falando assim para Deus, né? Só nos perdoe se nós perdoarmos os nossos devedores. Só nos perdoe se, em primeiro lugar, nós tivermos a consciência do teu perdão. Na consciência do teu perdão em relação a nós, nós vamos, evidentemente, sem sombra de dúvida, sem qualquer oscilação, nós vamos perdoar o outrem. Por quê? Porque fomos perdoados primeiro. O clima é o ambiente da generosidade. Eu sempre falo para você que generosidade, na lógica divina, não é caridade, não é ser caridoso, não é ser altruísta, né? Isso é uma generosidade humana. A generosidade divina, a raiz da palavra é a mesma de justiça no hebraico. Por quê? Porque eu não sou generoso, ainda que se chame generosidade. Eu estou sendo justo. Por que eu estou sendo justo? Porque eu estou entregando aquilo que me foi dado, de graça. Eu não tive trabalho para conquistar. Aliás, eu não tenho expertise. Eu não tenho capacidade para conquistar. Então o Senhor derramou dádiva. A Bíblia diz, né? Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não é de mim. Então, se eu estou envolvido por uma generosidade por alguém que é maior do que eu, como eu não serei generoso, ou seja, justo, como eu não serei justo com aqueles que estão ao meu redor, com outrem? Não tem como. Porque senão eu não vou entender a generosidade, eu não vou ter consciência
dessa justiça maravilhosa que o Senhor derramou sobre a minha vida. Certo? Então, eu só serei perdoado se eu perdoar primeiro. Por que eu vou perdoar primeiro? Porque eu tenho consciência que eu fui perdoado e que esse perdão não é um atributo pessoal, ele vem de fora, ele vem de um agente externo, ele vem de um agente maior, é Deus sobre a minha vida. Eu falava ontem que nós, pegando o exemplo das eleições agora de 15 de novembro, e é exatamente o que o reino deixa muito bem claro, que existe um mundo espiritual. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já está estabelecido no céu dos céus, tá? Lembram? Então tá. Se a tua vontade está estabelecida no céu dos céus, por que eu oro, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Porque o céu agora, no singular, é um ambiente espiritual, lembra da clara de ovo? É a clara de ovo que de maneira didática, se contrapõe em relação à gema, em relação à casca do ovo. A casca do ovo, a amplitude que está ao redor do ovo, é o céu dos céus, é onde Deus está. A clara do ovo é a região espiritual, onde o diabo ocupa, porque é um poceiro, porque é um invasor, tá? Então ele ocupa a clara de ovo, e nós estamos aqui na gema. Qual é a nossa atitude como embaixadores? É trazer o ambiente, a atmosfera do céu dos céus para a gema, para o nosso ambiente terreno, porque a Bíblia fala no Salmo 115, se o céu dos céus pertence ao Senhor, Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então nós precisamos puxar esse ambiente celestial, perfeito, harmonioso, furar a resistência, entre aspas, da clara do ovo para chegar na gema, que é onde nós estamos. Certo? Essa é a nossa função. Ponto. E nessa função, quais serão as armas? Quais serão os requisitos? Primeiro, adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração. Adoração é louvor mais oração. Louvor mais oração. Por quê? Porque eu oro. E a base da minha oração é o louvor. É a gratidão. É o reconhecimento. Quando eu louvo, quando eu agradeço, quando eu reconheço, eu vou orar. Quando eu começo a orar, eu começo a agradecer e louvar. E essa conjunção, essa conexão, essa dinâmica me leva a uma adoração. É por isso que a oração do Pai Nosso começa em adoração e termina em adoração. E eu, onde eu estou nessa história? Eu estou clamando pelo pão de cada dia, o pão do Shabá, a palavra, o pão do céu, que é para a eternidade, né? Porque o reino dos céus não é bebida nem comida, mas é pão do céu, o pão celestial que o Senhor oferece em Jesus Cristo, porque Ele é o pão do céu. Então eu peço pão do céu. Segundo, eu peço para Ele desesperadamente, né? Eu peço para Ele, não me deixe cair em tentação. Não, por favor, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um ser tentável, eu sou um ser chantageável, eu sou um ser subornável. Em terceiro lugar, livra-me do mal, livra-me das armadilhas, das ardilosas, né, ações do diabo, porque senão eu vou cair. Com certeza, eu tenho certeza absoluta do meu limite. E depois, adoração de novo, e aí o Senhor Jesus deixa muito bem claro: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então,
eu estava falando ontem sobre a intriga. Pegando essas eleições de domingo, e é fácil entender, porque não é muito próximo da gente. Quando as coisas são muito próximas da gente, aí fica difícil de entender. Mas pegando a eleição, nós vivemos um ambiente onde as pessoas votam por vingança do outro. É democrático? Aos olhos humanos é uma atitude pessoal de cidadania? Com certeza. Mas o sentimento, ele não é saudável. Por quê? Eu estou votando em fulano em detrimento de Beltrano. Isso se chama vingança. É um ambiente espiritual onde eu não tenho, pessoalmente falando, como controlar, como arbitrar, como administrar, com certeza. Então, na nossa oração, nós fazemos isso. Não tem outra maneira. É por isso que Jesus nos ensina a orar. E depois a Bíblia diz, orai sem cessar, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quanto aos seus efeitos. Então, nós temos que orar. E isso quando a gente olha no ambiente de guerra espiritual, a gente tem que entender o que significa isso de maneira mais profunda. Então eu vou dar 2 exemplos para você, porque quando a gente fala dos outros é mais fácil de entender. Mas é só um exemplo, é claro que é uma verdade, né? Então eu estava alguns anos atrás, e a gente, como pastor, bispo, né, aquela coisa de conhecer um, conhecer o outro, sempre a gente se relaciona com as pessoas e conversa. Eu estava num ministério e esse pastor, eu ia pregar nesse lugar, e esse pastor me mostrou, né, a igreja, tal, aquela coisa, a gente foi conversando, o ministério, o que o ministério estava fazendo, os jovens, os adolescentes, os adultos, os casais, enfim, bate-papo sacerdotal, de pastor. Aí eu falei para ele, eu perguntei para ele, em dado momento, eu perguntei, esse imóvel é alugado ou esse imóvel é próprio da igreja? Ele falou assim para mim, é alugado. Nós deixamos muito bem claro no estatuto da igreja que nós nunca compraremos um imóvel. Eu achei estranho isso, eu perguntei, mas por quê? Por quê? Ele falou, por quê? Nós estamos vindo do ministério, nós somos a dissidência do ministério, onde havia um imóvel, haviam vários imóveis, e a diretoria da igreja se propôs a vender esses imóveis e dividir o lucro entre a diretoria da igreja. Eles foram fazendo adendo em todo o estatuto. Quando a igreja, o povo se deu conta, esse pessoal tinha feito um estatuto que eles beneficiaram a si próprios e venderam os imóveis e dividiram o lucro da venda, e ficou por isso mesmo, a igreja ficou sem imóvel, e ficou sem igreja, e ficou sem povo, e ficou sem pastor. Aí ele me disse assim, então nós colocamos em estatuto que nunca nós compraremos um imóvel, e se houverem valores, né, e acima e tal, nós vamos trabalhar um ministério de missões, outras coisas, mas nós não vamos comprar imóvel. Quando você ouve isso, à primeira vista, você pensa assim, bom, pensaram assim, todo mundo concordou lá na assembleia, na reunião solene lá, administrativa, então tá bom. Está em ata, está registrada a ata, tem força de lei, né, de maneira comunitária, coletiva, então tudo bem. Mas, preste atenção, essa ata, essa assembleia, essa igreja está baseada sobre uma situação de vingança. Por quê?
Porque eles estabeleceram uma coisa que será que é a vontade de Deus ou é o trauma? Ou é o ressentimento das pessoas que estão compondo essa assembleia, essa diretoria e essa nova igreja? É saudável que uma igreja comece assim? É saudável que uma igreja seja estruturada na sua constituição interna dessa maneira? Eu acho que não. Um outro caso. A mesma coisa, alguns anos atrás eu ia pregar numa igreja e tal, aquela coisa toda, e eu conversando com o pastor, e eu falando, puxa, que igreja bonita, tal, muito, né, muito estruturada. E eu percebi que só tinha cadeira de plástico. E eu falei para o pastor, puxa, né, é legal cadeira de plástico, porque dá para tirar, movimentar, limpar a nave principal, aquela coisa toda, né? Ele falou, nós colocamos em ata isso. Porque nós estamos vindo de um lugar onde o líder lá, o pastor, sentava no trono. E aqui todos nós somos iguais. Então nós só vamos ter, durante toda a existência dessa igreja, só cadeira de plástico. Eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor Deus de poder, nada contra cadeira de plástico, até porque uma boa parte dessas igrejas que a gente vê por aí, tem umas cadeiras que são cafonas, né? Umas cadeiras que, sei lá, as pessoas doam, é aquela coisa de doação, né? Não serve para mim, mas serve para a igreja. As pessoas doam umas cadeiras feias, cadeiras de sala de jantar, que já passaram da moda, aí as pessoas doam para a igreja umas cadeiras feias, geralmente, né? Eu nada contra, eu só estou dando minha opinião. Então, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, esse estatuto, da maneira que foi desenhado, né? Da maneira que foi arquitetado, é um sentimento de vingança. Tanto aquela igreja sobre o imóvel, ou quanto essa igreja sobre as cadeiras de plástico, foram baseadas não na vontade de Deus, não naquilo que seria uma situação saudável, né? Mas foi baseado num sentimento de vingança, de desforra. Assim, quando eu falo de coisas menores de uma igreja, assim eu falo na nossa vida, no dia a dia. Às vezes eu tomo atitudes, eu tenho linha de raciocínio em cima de um trauma, de um ressentimento, de uma vingança. Isso é saudável? Não é saudável. Quando você ou eu, nós ministramos, né, e aconselhamos, ou o pessoal do Ministério de Cura e Libertação, vira e mexe, se dá com essa situação, com esse sentimento conflitivo dentro da pessoa. Que ela precisa se curar, se libertar daquele sentimento para entender exatamente qual é a vontade boa, perfeita e agradável. E a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor nunca estará baseada sobre ressentimento, sobre amargura. É por isso que Jesus sublinha em tantos textos sobre o perdão. Porque o perdão é uma arma no mundo espiritual, é uma chave no mundo espiritual. E o perdão é um fundamento da manifestação ministerial de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez o que fez por causa do perdão dele, do Pai e do Espírito Santo, em relação aos nossos pecados, em relação à nossa transgressão, em relação a tudo aquilo que cometemos. E eu não posso ser diferente para aqueles que estão ao meu redor, ou para o meu país, ou para a minha sociedade, ou para a minha nação, ou para a minha família, ou na minha relação familiar. Por quê? Porque senão eu estarei trazendo uma enfermidade, um sentimento, né? Vamos dizer assim, ruim, negativo, desfavorável, que vai alterar todo o meu histórico de vida.
tudo aquilo que eu preciso fazer, todas as minhas circunstâncias estarão baseadas num sentimento de vingança, de falta de perdão. E isso é prejudicial para o mundo, para a sociedade, para a família, para o mundo espiritual também, nas regiões celestiais. E esse sentimento, ele não traz edificação. Então, quando você fala de perdão, você está tocando num assunto que é muito sério e que, sem querer, em boa parte da nossa vida, nós agimos exatamente levando no bojo, de maneira enrustida, essa falta de perdão. Na escolha da nossa profissão, muitas vezes até no casamento, tem um sentimento de vingança ali, né? Por que você vai casar? Eu vou casar para sair de casa. Opa, você vai sair de casa porque tem um problema de relacionamento ali entre a pessoa, o pai, a mãe, ou os responsáveis, ou os irmãos, não sei. Mas alguma coisa aconteceu aí. Esse casamento será saudável? Não será. Lá na frente vai dar problema. Então nós que somos sacerdotes, servos do Senhor, ministros do Senhor, que aconselhamos, que conversamos com as pessoas, temos que entender que essa atmosfera é a atmosfera regente do mundo. É a atmosfera da intriga, é a atmosfera do conflito, é a atmosfera da animosidade, e nós carregamos o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que nós temos na boca palavras de reconciliação. A Bíblia diz que o Espírito que age em nós é o Espírito da reconciliação. E por último, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. A começar de mim, a começar de você. Então, tudo, igreja, país, sociedade, eleição, precisa passar, padece de uma grande cura, de uma grande libertação nessa área, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã a gente conversa mais um pouco, porque é um assunto muito presente, né? Muito contextualizado. Nós vivemos isso todo dia. E eu vejo, a gente percebe nas eleições, por exemplo, que isso fica muito claro, né? Fica muito claro na atitude, nas escolhas das pessoas, e isso não dá certo. Não é assim. Mas nós, como igreja, precisamos viver isso primeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor, tua casa, tua família, teus familiares aqui. Kátia, oi Eli, tudo bem? Deus abençoe. Amanda, Eva, Cida, Deus abençoe filhos, netos, esposa, marido, avós, tios, idosos. O Senhor esteja sobre cada um em nome de Jesus. A glória, a presença, Magda, Bispo Antônio, Josué, Joel, Raquel, Kátia, Deus abençoe a todos vocês, familiares, a graça, a glória, a presença, o poder de Deus, minha tia Alzira, minha tia Rosária, seus familiares, meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E a tua palavra diz e nos ensina. E nós sentimos que o Senhor é Deus, que o Senhor é amor. Por isso, ó Deus, derrama-te com esse mover. Que o amor do Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa sejam a nossa marca, estejam sobre a nossa vida, mas também nós sejamos embaixadores, promulgadores, profetas dessa constituição divina que o Senhor derrama sobre nós, um mover de amor, de consolo, de conforto, de realização, de vida abundante sobre cada um. Nos cura, Senhor. Visita o nosso corpo, a nossa coluna, o nosso ciático, nossos nervos, nossos tendões, órgãos, fígado, rins, olhos.
coração, veias, artérias, derrama-te, visita com cura, com saúde, toca, Senhor, toca com as tuas águas, manifesta-te com teu mover de saúde, nosso emocional, nosso psicológico, nosso mental, nossos sentimentos. Derrama-te, fala ao nosso coração. Espírito Santo, nós expomos os nossos sentimentos diante da tua presença. Move-te dos céus e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã com mais aí leitura, oração, meditação, e ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Que Deus te dê uma terça-feira maravilhosa. Até amanhã, um beijo, tchau, tchau.